Fontana de Trevi. Essa fonte se encontra justamente no país em que o apóstolo Paulo viveu seus últimos dias na terra dos homens. Uma história maravilhosa que Deus escreveu para este grande apóstolo. Mas há uma grande curiosidade que envolve esse apóstolo. E que curiosidade que é essa? O espinho na carne de Paulo. Que espinho que era esse? O que era isso que esse homem enfrentava? Esse é o tema que vamos trabalhar nesse vídeo de hoje. Mas antes de entrarmos nesse tema, eu já gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida e o seu comentário e compartilhar esse conteúdo com mais amigos. E detalhe, o inscrito do canal que mais comenta e compartilha o conteúdo do canal com os amigos, eu e a minha equipe enviam um presente para ele. Esse mês pode ser você. Tendo dito isto, vamos entrar no nosso tema do vídeo de hoje. E aí, o que era o espinho na carne de Paulo? Há pelo menos 3 possibilidades de se entender o que era o espinho na carne de Paulo. Há quem defenda que o espinho na carne de Paulo eram desejos naturais, que ele era um homem natural que ele tinha. E eles se baseiam justamente no que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 7, quando ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu estou sempre fazendo. As pessoas entendem que ali Paulo está falando de uma luta interna que ele tinha, consertando com algum pecado natural. Alguns defendem essa possibilidade, mas ela não é muito bem aceita no mundo acadêmico. A segunda possibilidade do espinho na carne de Paulo, alguns entendem que estaria lá em Gálatas, na carta que ele escreve aos Gálatas. Tudo nos leva a entender que Paulo, quando passou pelas regiões de Perges da Panfilha pregando o evangelho, ele contraiu uma doença, e alguns até afirmam que era malária, por ser uma região alagadiça. E essa enfermidade lhe causou problemas nos olhos, tanto que na carta de aos Gálatas ele fala o seguinte: vocês me amaram tanto que, se possível fosse, teriam arrancado os seus próprios olhos e dados para mim. Isso leva a entender o quê? Que ele estava com problema nas vistas. E outra coisa, dentro dessa carta ele ainda afirma que escreveu com grandes letras. Mais uma vez corrobora a ideia que ele estava com problema nas vistas. Essa é uma possibilidade até bem aceita aí no meio acadêmico, que o espinho na carne do apóstolo Paulo, citado em 2 Coríntios capítulo 12, verso 2, seria uma enfermidade. E ele curava tantas pessoas pelo poder de Jesus Cristo, mas ele mesmo sofreu de enfermidade. Alguns andam por este caminho. Porém, há uma ideia mais bem aceita no mundo acadêmico sobre o espinho na carne de Paulo, de uma interpretação da própria carta de 2 Coríntios. Por quê? Porque nessa carta, o apóstolo Paulo, ele vai defender o seu apostolado. Ele vai mostrar que ele tem ou está no mesmo pé de igualdade dos apóstolos que andaram com Cristo. É só você analisar a carta que você vai chegar nessa conclusão. Mas justamente no capítulo 12, quando ele fala sobre esse espinho na carne que o próprio Deus lhe trouxe, ele afirma que era como um ângelo. Essa palavra traduzida para nós seria anjo, ou um enviado, ou um mensageiro de Satanás que vinha esbofeteá-lo. E há quem defenda que realmente tinha um demônio que esbofeteava Paulo. Mas não é muito bem aceito também essa interpretação, não. Mas a interpretação mais sincera do texto seria as perseguições que o apóstolo enfrentava dentro da igreja. E por que ele enfrentava essas perseguições? Ora, quem era Paulo antes da conversão? Um homem que perseguia a igreja, um homem que matou cristãos, um homem que prendeu cristãos, um homem que estava presente no martírio de Estevão. Então a ideia do espinho na carne de Paulo dentro desse contexto é que quando ele chegava em algumas regiões para pregar, alguns se levantavam e falavam: quem é você, Paulo, para pregar o evangelho para nós? Você matou muitos cristãos, você perseguiu o povo do caminho. Mas essa interpretação, ela também é sustentada à luz da Bíblia. Se não, vejamos, quando o povo está para entrar na terra de Canaã, Deus diz para Moisés e também para o seu sucessor Josué, que se eles não expulsassem os povos que estavam dentro da terra de Canaã, eles seriam como espinhos nas ilhargas, ou seja, perseguiria, seria uma pedra no sapato. Então, à luz da Bíblia, espinho na carne ou na ilharga está relacionado a perseguições, a pessoas que vão barrar o seu crescimento. Essa é a posição mais defendida no mundo acadêmico, que Paulo, na verdade, estaria falando das perseguições que ele sofria dentro da igreja. E esse seria, então, o espinho na carne de Paulo. É óbvio que você que está assistindo aqui o vídeo deve estar adequado com uma dessas 3 possibilidades, ou nem acreditar em nenhuma dessas 3. Tranquilo, não tenho problema com isso. Mas o mais importante é que você conheça também essas possibilidades de interpretação.
E eu quero que você deixe seu comentário aqui, o que você pensa sobre essas três possibilidades, ou se você não acredita em nenhuma delas, colocar aquela que você entende que é a mais bíblica. E não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares, você pode ganhar um presente. Até a próxima, Deus te abençoe.